Olá, pessoal, bom dia. Estamos aqui para a nossa 32ª aula da disciplina de Língua Portuguesa. E na aula de hoje, nós vamos continuar a trabalhar as regras de ortografia que começamos na aula passada. Então, vamos lá? Na aula de hoje, nós vamos estudar o uso do a, verbo haver, e do a preposição. Ou seja, quando é que nós vamos usar cada um dessas palavras. Então, vamos lá. Desculpa. O primeiro que nós vamos estudar é o uso do a, verbo haver. Esse HA. Quando é que eu vou usar esse a, tá? Nós vamos usar esse a quando a frase ela indicar o sentido de tempo transcorrido, tempo decorrido, ou seja, tempo passado. Vamos ver esses exemplos. O acidente aconteceu há 2 semanas, ou seja, passado, faz 2 semanas. Há 3 semanas fomos à praia, ou seja, tempo passado, faz 3 semanas. Há 10 anos concluiu o ensino médio, ou seja, faz 10 anos, passado. Percebam que nessas 3 frases, tá? Essas 3 frases indicam situações que mostram passado, ou seja, algo que já aconteceu. Então, nesse caso, nós vamos utilizar o a verbo haver, esse HA. Vamos para o próximo caso. E quando é que nós usamos o a preposição? Nós vamos usar esse a preposição em 2 situações. A primeira dela é em situações de medidas de distância. E o segundo caso é em situações que indiquem o futuro. Vamos ver? Primeiro exemplo. Paudalho fica a 44 quilômetros de Recife. Percebam que 44 quilômetros é uma medida de distância. Então, por conta disso, eu vou utilizar a preposição a. Fica a 44 quilômetros. Todas as vezes que vocês se depararem com o uso com situações de medida de distância, então eu vou usar a preposição a. O próximo caso em que eu vou utilizar a preposição a é em situações que indiquem o tempo futuro. Vamos ver alguns exemplos. A equipe de médicos visitará o local daqui a 3 semanas. Percebam, é algo que ainda vai acontecer futuramente. Então, nesse caso, daqui a 3 semanas. Então, eu vou utilizar a preposição a, porque está indicando uma situação futura, algo que ainda vai acontecer. Vamos ver outro exemplo. O resultado da prova será divulgado daqui a um mês. Percebam que daqui a um mês. Percebam que é algo futuro, algo que ainda vai acontecer. Então, nesses casos, tá? Em que a frase ela indicar uma situação no futuro, algo que ainda vai acontecer mais à frente, nós vamos utilizar a preposição a. Então, nós sempre vamos utilizar a preposição a antes de medida de distância e antes de situações que indiquem o futuro. Vamos para a próxima regra. Aqui tem algumas questões para vocês realizarem. Vocês vão completar as lacunas ou com o a, verbo haver, ou com o a preposição. Por exemplo, nessa letra A, os jogos aconteceram há muito tempo, ou seja, faz muito tempo. Então, qual é a palavra que eu uso com situações que indicam passado? É o verbo a, o verbo haver. Ou seja, aconteceram há muito tempo. Ok? Vocês vão ler as frases e vão responder, ou utilizando o verbo haver ou a preposição a. A próxima regra que nós vamos estudar é uma regra que as pessoas confundem muito, que é o uso do onde e do aonde. Ou seja, quando é que eu vou utilizar o onde e quando é que eu vou utilizar o aonde. Então, vamos lá.
O primeiro que nós vamos estudar é o uso do onde. Quando é que eu vou utilizar a palavra onde? Eu vou utilizar a palavra onde todas as vezes que a situação, ou seja, a frase, ela indicar o sentido de lugar e não indicar movimento, ou seja, um lugar fixo, algo parado. Por exemplo, aqui, ó, onde vocês moram? Percebam que essa frase, ela não dá o sentido de movimento. Pelo contrário, ela mostra o sentido de lugar fixo. Então, eu vou utilizar o onde. Onde você fez esse curso de informática? Mais uma vez. Percebam que essa frase, ela não mostra esse sentido de movimento. Onde você conseguiu fazer o teste do Covid? Também a mesma coisa. Ó. Percebam que nessas três frases, elas não indicam o sentido de movimento. Elas indicam o sentido de lugar fixo. Então, nesse caso, eu vou utilizar o onde. Ou seja, todas as vezes que a frase ela indicar essa sensação de lugar fixo, eu vou utilizar o onde. E o aonde? Quando é que eu vou utilizar o aonde? O aonde eu vou utilizar todas as vezes que a frase indicar esse sentido, essa ideia, essa sensação de movimento. Aí eu vou utilizar o aonde. Por exemplo, aqui, ó. Aonde vocês pretendem chegar? Percebam que essa frase ela dá uma ideia de movimento, algo que sai de algum lugar para outro. Então eu uso o aonde. Aonde você foi? Aonde você o levou? Aonde você quer ir? Percebam que todas essas frases, elas mostram o sentido de movimento, algo que se movimenta, algo que sai de um local para ir a outro. Então, nesse caso, eu vou utilizar o aonde. Ou seja, todas as vezes que a frase der essa sensação, essa ideia, esse sentido de movimento, eu vou utilizar o aonde. Aqui algumas questões para vocês fazerem. Vocês vão ler a frase, analisar e vão completar as lacunas com onde ou aonde. Por exemplo, aqui, ó. Letra A. Fica a praia, ou seja, onde fica a praia? Percebam que essa frase ela não está dando o sentido de movimento. Se a frase não dá o sentido, a ideia de movimento, eu uso o onde. Na próxima questão, vocês vão ler a frase e vão verificar se o uso do onde e do aonde está verdadeiro ou falso. Por exemplo, letra A. Aonde você reside? Ou seja, aonde você mora. Percebam, quando eu pergunto para uma pessoa onde você mora, essa frase ela não dá o sentido de movimento. Pelo contrário, ela dá o sentido de lugar fixo, algo parado. Se a frase ela não dá o sentido de movimento, então eu uso o onde. Então essa frase aqui, ó, ela está falsa, porque não deveria ser o aonde, mas sim o onde. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Até a aula da próxima semana.